Olá, meus queridos, que Deus abençoe de forma poderosa cada um dos irmãos e amigos, aqueles que têm se inscrito no nosso canal. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela vida de todos. Você que é membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, você que é membro também do grupo Luz do Mundo e agora se tornou um inscrito do canal no YouTube Ministério Luz do Mundo, que Deus abençoe de forma grandiosa e poderosa a vida de cada um de vocês, e aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam para que assim você esteja abençoando esse canal e sendo abençoado com as mensagens e louvores que nós ali temos postado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, no capítulo 1 e no versículo 2. Paulo ele se expressa de uma forma carinhosa e sempre reconhecendo o valor dos irmãos da igreja, do esforço de cada um quando eles se dispõem a fazer a obra de Deus. Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Comigo, no tocante ao dar e receber, ele fala, senão unicamente a vós outros. É importante que Paulo, desde quando ouviu falar a respeito dos irmãos, da importância daquela igreja, do valor que ela tinha, da ação deles, Paulo diz que sempre ele dava graças a Deus por cada um deles. Paulo sempre estava sendo motivado por Deus a orar por aquela igreja, principalmente quando você observa que o seu trabalho ele tem dado resultado. A igreja ela estava crescendo, embora que estava passando por algumas afrontas investidas, heréticas, de falsos doutores, de falsos mestres, falsos ensinadores, falsas doutrinas que estavam sendo introduzidas naquela igreja. Mas Paulo ele louva a Deus pela vida dos irmãos, pela forma como eles têm se posicionado com o Evangelho e principalmente com a pessoa do apóstolo Paulo. Paulo ele diz que desde quando ele ouviu falar acerca da fé daqueles irmãos, Paulo agora tinha mais um motivo para ele orar, que era apresentar a vida da igreja. E outra coisa que Paulo destaca nesse capítulo é o carinho que aquela igreja tinha para com ele. Paulo diz que no tocante a dar e receber, essa igreja ela tinha sido uma igreja que tinha compreendido verdadeiramente o valor da obra missionária, da obra de Deus. E Paulo ele diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos. É importante que havia uma reciprocidade entre os irmãos, o amor que ele tinha por cada um dos santos, que coletivamente eles trabalhavam para o bem-estar da igreja do Senhor, para o crescimento da igreja e para um bom desempenho do trabalho da obra de Deus. E Paulo ele diz assim também, o carinho que ele tinha para com todos os santos e para com ele também. Paulo diz, para comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Era uma igreja que valorizava o que ela tinha recebido. Quando eu digo que a igreja que ela valorizava o que ela tinha recebido, porque de Paulo ela recebia ensinamentos, instruções, ela tinha uma base formada no que se diz respeito ao cristianismo, e de contrapartida aquela igreja ela entende o valor desta obra e ela auxilia aquele que está fazendo a obra de Deus. Paulo ele não tinha recursos e esta igreja ela se propôs a ajudar a ele naquilo que era lhes necessário para a sua sobrevivência, para manter o homem de Deus fazendo a obra do Senhor. São qualidades que a igreja ela tem, ela deve ter. Uma igreja missionária, uma igreja que está disposta a ver o crescimento da obra de Deus, é aquela igreja que se ombria com seu líder, é aquela que está disposta a ver o evangelho sendo pregado às demais pessoas, e para isto ela ajuda da forma como ela tem se proposto. Por exemplo, com o apóstolo Paulo, essa igreja ela se propôs com donativos, ajudando aquele pastor a ter condições de pregar o evangelho. E isso é importante, que Paulo ele reconhece isso, ele reconhece o esforço daquela igreja e a dedicação que ela tinha para com ele, para com a obra de Deus. E assim ele estava agradecendo aqueles irmãos pela disponibilidade que eles tinham de contribuir em ajudar para que o evangelho pudesse chegar a lugares remotos, lugares onde pessoas ainda não tinham ido com a palavra de Deus, mas aquele que se dispôs aí, a igreja agora estava disposta a contribuir, colaborar para que ele pudesse realmente ter condições de pregar o evangelho. E Paulo ele diz assim: vocês ajudaram não apenas uma vez, mas quando eu estava em Tessalônica, vocês também se dispuseram a ajudar. Observe que não cai no esquecimento do apóstolo, ele recorda desta igreja com carinho e agradece aos irmãos pelo o empenho de cada um deles. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Epafrodito era aquele que estava levando mantimentos e notícias da igreja de Colosso para o apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo que ele levava os donativos e levava também notícias daquela igreja para o apóstolo Paulo, ele também trazia de volta notícias de Paulo, instruções, cartas e ensinamentos para que aquela igreja permanecesse fazendo o que eles estavam desenvolvendo na sua caminhada. É importante o papel de Epafrodito aqui, é que ele desenvolve um papel importante em um mundo hostil daqueles dias, onde a caminhada não era uma caminhada apenas de um dia, de uma semana, mas era uma caminhada de meses. Se nós olharmos dentro do contexto daqueles dias, a disponibilidade de alguém se colocar nesta condição de ir, de fazer algo por uma igreja ou pelo homem de Deus, é algo de sobremodo surpreendente, porque as facilidades e os meios de transporte daqueles dias não eram mais confortantes, não eram os melhores, mas eles se utilizaram daquilo que tinham para que a obra pudesse se desenvolver. E eu aprendo algo importante aqui, é que nós, como cristãos, vivendo em uma época completamente diferente,
Nós devemos nos apropriar de ferramentas que temos para que a obra de Deus ela possa chegar a demais pessoas, para que o reino de Deus ele possa ser divulgado. E às vezes você que está me ouvindo possa dizer: pastor, eu não tenho muito tempo para uma evangelização, eu não tenho muito tempo para fazer uma visita, eu tenho pouco tempo para estudar a palavra. Se nós observarmos, nós temos muito mais condições, tempos e oportunidade de fazer muito mais, de ir muito além do que aqueles homens puderam ir. Porque um simples vídeo como esse, sendo gravado em um aparelho de celular, pode alcançar milhões de pessoas. Pessoas que até mesmo eu nunca vi na minha vida e certamente eu nunca o verei. Mas elas terão uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e por esta palavra eles serem transformados. Você pode sim fazer uma oração pela vida de alguém, sem mesmo vê-la, mas sabendo que aquela oração que você está fazendo é em prol da vida de alguém. Essa pessoa pode ser alcançada e sim, ser abençoada por Deus. Observamos que Epafrodito ele não tinha outros meios a não ser ir a pé, de animal, até mesmo por uma embarcação. Mas ele se dispôs aí, independente da condição que aqueles meios de transportes oferecia, mas uma coisa ele tinha em mente: eu irei levar mantimentos ao apóstolo que fundou esta igreja e ora em favor desta igreja, pelo bem-estar dela, pelo crescimento dela. E ao mesmo tempo nós vamos trazer instruções de Roma para o apóstolo, para a igreja de Colosso. E o apóstolo, mediante o que ele vai ouvir de mim, da igreja, ele vai trazer-lhes, nós vamos trazer-lhes instruções e ensinamento para que esta igreja esteja embasada dentro dos propósitos e dos princípios que o Senhor estabeleceu para que ela viva, para que ela ande. É importante, queridos, que está sobre nós a responsabilidade de transmitir algo a respeito de alguém ou de uma igreja. E eu quero dizer a você que aquilo que você vai transmitir a respeito da igreja ou de alguém, seja algo bom, seja algo construtivo e positivo, para que gere crescimento, solidez, maturidade e pureza na igreja. Algumas questões que acontecem de forma que não esteja dentro do propósito de Deus, que essas questões sejam mencionadas não como no sentido de condenação, mas seja ela passada dentro de uma condução que não venha gerar morte em quem faz, e aquele que a recebe possa ter palavras que possa sustir vidas, levar essas pessoas a uma mudança, a um arrependimento até, dependendo do que esteja acontecendo. Mas que nós sejamos propagador de boas notícias, porque o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas. Epafrodito estava sobre ele a responsabilidade de levar notícias da igreja. Embora que alguns acontecimentos que estavam acontecendo não era saudável para a igreja, mas Paulo escreve uma carta trazendo para aqueles irmãos aquilo que eles deveriam ter como base para o crescimento da sua vida. Se nós lermos esta carta por inteiro, nós vamos ver que Paulo está combatendo alguns sincretismo religioso e trazendo para os irmãos de Colosso um esclarecimento de uma decisão que eles fizeram por Cristo e o que eles podem receber uma vez permanecendo nele. Permanecer em Cristo é a garantia de que nós seremos bem recompensados. O próprio Paulo diz que quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Por quê? Porque a nossa vida está oculta, está escondida em Cristo. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. E uma vez permanecendo em Cristo,
nós teremos recompensas. Nós teremos e receberemos de Deus dádivas, prêmios. Algo jamais visto pelos olhos humanos e jamais provado nessa totalidade pelos ser. Mas compreendemos o quanto é maravilhoso servir a Deus. E Paulo, sabendo a importância de cada um dos irmãos que ele tinha para o Senhor e na obra de Deus, ele adverte para que eles pudessem assim permanecer firmes na confiança, permanecer na decisão que ele tinha tomado por estar em Cristo. Quero dizer a você que me ouve nesse momento, nós tomamos uma decisão por Cristo. E a decisão é essa, como diz a palavra de Deus, uma vez colocando a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. Não permita que as coisas dessa vida, ela venha engordar você, ela venha encher os seus olhos, ela venha tirar você da presença de Deus, te levar a perder o brilho do Espírito Santo na sua vida. Paulo diz, desde quando eu tenho ouvido a respeito de vós, eu tenho orado por vocês, eu tenho me intercedido pela vida de cada um de vocês, eu tenho buscado orientações em Deus para que esta igreja continue fazendo e desenvolvendo o papel como igreja, uma igreja militante que está pregando o Evangelho. A fé de vocês é uma fé inabalável que jamais será ofuscada por algum tipo de heresias e de falsos ensinos. Mas Paulo mostra a importância do servir, do serviço e de estar em Cristo. Queridos, que esta palavra de reflexão ela possa inundar o teu coração e você ter consciência da decisão que você tomou por Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, ele se propôs a orar pelos irmãos. Nós nos propomos orar pela vida da igreja, pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe de forma extraordinária e poderosa. Creia que nós estaremos orando pelas suas vidas e assim para que você possa estar a cada dia compreendendo o valor da vida cristã, que ela não se torne para você cansativa e nem um fardo, mas que você se alegre a cada dia em fazer parte do reino, em fazer parte do corpo de Cristo, para que você seja uma pessoa, como diz a palavra de Deus, que você possa ser rica nele, que você possa conhecer os valores do reino de Deus e depositar a tua confiança no Senhor. Que Deus abençoe de forma poderosa, grandiosa e que assim você esteja cada dia crescendo na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus.